Tudo bem com vocês? Vamos louvar ao Senhor? Eu li na Bíblia. Bem animado, hein? 1, 2, 3, 4. Eu li na Bíblia e vou contar pra você que com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente. Se tem o mal, você vence porque não tem medo de cara feia, não. Deus te dá forças pra matar leão. Se Davi venceu até gigante, mesmo pequenininho você pode ser forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Oh, oh, oh. Eu li na Bíblia e vou contar pra você que com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente. Se vem o mal, você vence porque não tem medo de cara feia, não. Deus te dá forças pra matar leão. Se Davi venceu até gigante, mesmo pequenininho você pode ser forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Lute, lute, lute como Davi lutou. Dance, dance, dance como Miriam dançou. Grite, grite, grite como Josué gritou. E derrube as muralhas com a força do Senhor. Lute, lute, lute como Davi lutou. Dance, dance, dance como Miriam dançou. Grite, grite, grite como Josué gritou. E derrube as muralhas com a força do Senhor. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oi, crianças, tudo bem? Vocês viram o Lucas por aí? Eu não tô achando ele em lugar nenhum. Ai! Machuquei minha mão! Oi, Lucas. Puxa, Oi, tia! eu te procurei por todo lugar, não te encontrava de jeito nenhum. Eu tava aqui o tempo todo. Foi você que deu esse grito? Foi sim. O que foi? Já sei, machucou o dedo. Você não devia mexer nessas coisas sozinho, Lucas. Pode ser muito perigoso. É, meu pai me ensinou, tia. Mas ele falou que eu só podia mexer quando tivesse um adulto. Mas eu quis fazer surpresa pra você. Pra mim? Foi. Essa caixinha? Nossa, que lindo, Lucas. Mas na próxima eu vou fazer com ele presente. Isso, eu não sabia que você tinha esse talento todo. É. Parabéns, tá muito bonito. De nada. Onde você aprendeu? Meu pai que me ensinou. É mesmo, seu pai mexe com madeira? É, ele mexe. Ele não só me ensinou a mexer com a chave de fenda, como mexer com a madeira também. Olha, que legal. Sabe que isso me lembra da nossa lição de hoje? Hoje vai ser a segunda lição da série Deus Fala Comigo. E na nossa primeira lição, nós vimos que Deus fala conosco por meio da criação. Você lembra? Eu lembro. Nós aprendemos que observando a criação, nós podemos conhecer melhor a Deus, saber quem Ele é. Você lembra também, né, amiguinho? Se não lembra ou não assistiu, pode voltar, né? Vale a pena. Isso aí. Hoje nós vamos ver outra maneira que Deus usa para falar conosco. Porque Deus
porque nós não conseguimos escutar a voz de Deus diretamente, assim como você está escutando a minha voz. E também não podemos ver Deus cara a cara, assim como você está me vendo. Então, Deus mandou ao mundo alguém que poderia ser visto e ouvido. Você sabe quem é essa pessoa? Eu acho que eu sei. Quem? Jesus! Isso mesmo, Lucas, Jesus. Acertei! Acertou. Hoje a nossa lição é Deus fala comigo por meio do seu Filho Jesus. Nós vamos aprender que, vendo a história de Jesus, nós podemos conhecer melhor a Deus, aprender mais dele, saber quem ele é. Só que para isso, nós precisamos relembrar algumas coisas da história de Jesus, saber como ele veio parar nesse mundo. Vamos relembrar? Vamos sim, eu gosto de relembrar, tia. Sempre é bom a gente relembrar, né? Bom, há cerca de 2000 anos... Muito tempo. Muito tempo. Um anjo de Deus apareceu para uma jovem chamada Maria. Maria era comprometida com José. E esse anjo disse para ela que ela seria a mãe de um bebê. Esse bebê seria o Filho de Deus. Esse bebê não teria um pai humano como eu e vocês temos. Isso seria um milagre, uma coisa que só Deus pode fazer. Deus planejou que Maria seria a mãe de Jesus enquanto ele vivesse aqui no mundo. E que José cuidaria de Jesus como se fosse seu filho. Porque o pai verdadeiro de Jesus é Deus, né? Deus também disse que esse bebê deveria se chamar Jesus, que significa o Senhor salva. Que legal! Eu não sabia disso, não. Pois é o Senhor salva. Esse nome já estava dizendo para José e para Maria o que Jesus iria fazer um dia. Sim, Jesus viria salvar as pessoas do mundo. Mas espera aí, salvar do quê? Quem ouviu as outras lições vai se lembrar que eu já comentei que todos nós somos pecadores. A Bíblia diz isso, que todos nós pecamos. Disso eu sei, mas eu não sei do que ele vai nos salvar. Bom, o pecado traz consigo um castigo. O castigo é a separação de Deus. E não só nesse mundo, mas na vida eterna também. Porque Deus é um Deus santo, é um Deus puro. Ele não convive com o pecado. Então nós que somos pecadores, ficamos afastados de Deus. Então Deus mandou o seu Filho ao mundo para que um dia ele pudesse nos salvar dos pecados e a gente pudesse viver novamente junto com ele. Entendi. Entendeu? Bom, imagina como Maria ficou quando ela ficou sabendo que seria a mãe do Filho de Deus. Muito feliz. Muito feliz, mas também deve ter ficado muito assustada, né? Por quê? Porque a vida dela ia mudar completamente. Ela deve ter pensado, puxa, como é que eu vou explicar para José que eu vou ser mãe de um bebê? Eles nem tinham casado. Você tem razão, tia. Não tinha pensado nisso. Isso nunca tinha acontecido antes. Aí Deus mandou um anjo falar a José também, que Maria ia ser mãe de um bebê. Deus tinha uma missão especial para José e para Maria. Eles iam criar o Filho de Deus. Que responsabilidade, hein? Pois é, muita responsabilidade, né? Já pensou criar o Filho de Deus? E que privilégio. E privilégio. Mas eles devem ter ficado apavorados só com a ideia de criar o Filho de Deus, não é? Eu ia ficar, tia. Pois é. Mas eles confiaram em Deus. Eles sabiam que obedecer era a coisa certa a se fazer. Bom, um pouco antes do nascimento de Jesus, eles tiveram que fazer uma viagem para Belém. Tia, quando eu ficar assustado e com medo, eu vou confiar em Jesus. É isso aí, Lucas. A gente precisa confiar em Jesus, né? Ele nos ajuda a vencer qualquer medo. Então, pouco antes do nascimento de Jesus, José e Maria tiveram que ir para Belém para participar de um censo. Sabe, o censo é a contagem das pessoas. O governo, às vezes, faz isso para poder saber a população que vive naquele país. Só que, para participar desse censo, as pessoas tinham que ir para a cidade de origem. Então, José e Maria foram para a cidade de origem deles, que era Belém.
E não só eles, mas muitas pessoas tiveram que ir para Belém para poder participar do censo. Era longe? Era uma viagem longa. Acho que por isso que mais eles para foram. ela, né, que tinha aquele barrigão. Acho que por isso que eles foram no burrinho. Foram no burrinho, muito bem, Lucas. Eu lembro Tá disso. relembrando bem. Uhum. Quando eles chegaram lá em Belém, Jesus começou a dar sinais de que queria nascer. E aí, José e Maria passaram a procurar um lugar para ficar aquela noite. Eles passaram em hotéis, passaram em pensões, em pousadas, e não tinha lugar algum na cidade. Estava tudo muito cheio. Depois de tanto procurar, eles conseguiram um estábulo para poder passar a noite. Estava onde? Estábulo. Estábulo. Estábulo é onde a gente guarda os animais. Olha só, um lugar onde guarda os animais. Imagina, Jesus, que era o próprio Deus em forma humana, deixou o lar dele maravilhoso lá no céu para vir nascer num estábulo. Ele era bastante humilde, né? Pois é. E você sabe por que Deus fez isso? Porque Ele nos ama. Ele nos ama tanto, 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 que Ele largou o lar maravilhoso dele lá no céu para vir ao mundo como homem e nos salvar dos nossos pecados. E essa é a primeira coisa que a gente pode aprender na lição de hoje. Que Deus nos ama. Vai guardar? Vou guardar. Muito bem. Jesus era só um bebezinho, mas ele foi crescendo, aprendeu coisas com o pai dele, a trabalhar com madeira, porque José era carpinteiro. Então Jesus também aprendeu, provavelmente ele sabia fazer mesas e cadeiras, assim como você aprendeu com seu pai, não é? Bom, Jesus ensinou muitas pessoas, ele fez muitos milagres onde ele foi. Você se lembra de algum milagre de Jesus? Eu me lembro. Lembro que ele foi num casamento e que lá faltou vinho. Uhum. E aí ele transformou a água que tinha em vinho. Exatamente, esse foi o primeiro milagre de Jesus. Todo mundo ficou surpreso. Foi. E ele fez vários outros milagres, não é? Vamos tentar lembrar de mais alguns? Vamos. Ele curou muitas pessoas doentes, né? Fez cegos enxergarem, fez coxos andarem. O que mais? Deixa eu ver aqui. Ele também fez cegos enxergarem. Foi, mas eu já falei isso. Ele libertou pessoas de demônios, né? Pessoas estavam endemoniadas e ele... Aquela passagem do porco, né? Que tinha uns porcos, não era isso? Isso, também. Uma entre várias. Então, todas essas coisas foram milagres. Coisas que só Deus podia fazer. Bom, Jesus ensinou muitas pessoas. E muitas pessoas seguiram ele. Muitas pessoas aprenderam várias coisas sobre Deus com Jesus. E Jesus viveu uma vida perfeita aqui na terra. Ele não tinha pecados. Jesus nunca pecou. Nem um pecadinho sequer. E essa é a segunda coisa que a gente pode aprender com a vida de Jesus. A primeira eu sei que Deus nos ama. Deus nos ama. E a Ele segunda? mandou Jesus. E a segunda? A segunda? A segunda? A segunda é que Deus é perfeito. Porque Jesus nunca pecou. Deus é perfeito. Deus é perfeito. Maravilha, né? Bom, quando Jesus disse que era Deus, algumas pessoas não acreditaram nele. E pior, começaram a odiar Jesus e queriam matá-lo. E aí Judas, que era um dos seus discípulos, levou um dia um grupo de guardas lá para onde Jesus estava, para poder levar ele preso. Judas traiu Jesus, tudo por um saco de moedas. Triste, né? Pois é. Levaram Jesus e ele foi sentenciado à morte. Homens maus bateram muito em Jesus, cuspiram em Jesus, zombaram de Jesus, humilharam Jesus. Que coisa feia. Pois é. E colocaram triste. uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus. Ai, deve ter sido tanta dor, não é? Depois disso, levaram ele para fora da cidade, para um monte. E aí pregaram ele numa cruz. Foi crucificado. Muitas pessoas assistiram à crucificação de Jesus. Algumas porque amavam, outras porque o odiavam e queriam continuar zombando dele.
Jesus sofreu por mais ou menos umas 6 horas. E aí, depois de tanto sofrimento, Jesus disse suas últimas palavras. Jesus disse: está consumado. Você sabe o que é isso, Lucas? Está consumado quer dizer o preço foi pago, a missão foi cumprida, está feito. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Tia, mas uma coisa que eu não consigo entender é porque Jesus não ia salvar o mundo. Então por que ele morreu? É porque a história não acaba aí. Jesus morreu e aí ele foi sepultado. Mas no 3º dia, alguns de seus seguidores foram até o túmulo dele. Um desses seguidores era Maria Madalena. Vamos imaginar como seria Maria Madalena contando essa história pra gente? Então vamos ver. Nunca me esquecerei daquele dia terrível, o dia em que Jesus morreu. Ele foi a primeira pessoa que se preocupou comigo, mas depois mataram ele. Até hoje me lembro de todas as suas palavras. Ele me ensinou a viver para Deus. Depois que Jesus foi sepultado, minhas amigas e eu fomos levar algumas especiarias ao túmulo. Quando chegamos lá, vimos que a enorme pedra que fechava a entrada do sepulcro havia sido removida. Jesus havia desaparecido. Na hora eu pensei, será que alguém roubou o corpo de Jesus? Como puderam fazer isso? Não foi suficiente matarem, precisava fazer isso também. Então, entrei no túmulo, onde ele havia sido sepultado, e vi 2 anjos com roupas resplandecentes. Eles disseram: ele não está aqui porque ressuscitou. Minhas amigas e eu corremos avisar os discípulos. Alguns deles não acreditaram no que dissemos. Mais tarde, voltei ao túmulo. Ainda não estava certa sobre o que pensar. Então, eu vi um homem no jardim. Pensei que era o jardineiro. Mas quando ele disse meu nome, eu vi quem ele era. Era Jesus. Ele estava vivo. Ele está vivo. Isso mesmo, Jesus está vivo. E ele ressuscitou. E essa é a 3ª coisa que nós podemos aprender com a história de Jesus. Que Deus é todo-poderoso. Que ele venceu a morte. Nem a morte tem poder sobre Deus, não é? Nem a morte. Sabe quando seus amiguinhos estão conversando com você, eles pegam e falam: cara, isso é impossível. Ah, Deus, não existe impossível. Tudo é possível para Deus. Quando a gente fala assim, a gente não está pensando que Deus pode fazer todas as coisas, né? É, Deus pode fazer todas as coisas, pode curar uma doença gravíssima. É que eles devem estar falando que é impossível para o homem. Mas é possível para Deus, né? Então nós aprendemos 3 coisas com essa lição de hoje. Será que você se lembra, Lucas? Qual é a primeira coisa que nós aprendemos sobre Deus com a história de Jesus? Será que você se lembra, amiguinho? Será? Primeira coisa foi que Deus nos ama. Muito bem. Eu me lembrei. Porque ele enviou Jesus ao mundo para morrer pelos nossos pecados, né? E a segunda coisa que a gente pode aprender é que Deus é... Esse eu acho que eu não me lembro. Fala aí para eu ouvir. Lembra que eu falei que Jesus viveu sem pecados? Não cometeu pecado nenhum? Ele era o quê? Sem pecados. Perfeito. Perfeito. Deus é perfeito. Deus nos ama. Deus é perfeito. Deus é perfeito. E o terceiro é... Deus é todo poderoso. Todo-poderoso. Deus faz o impossível. Ele venceu a morte. Depois que Jesus ressuscitou, muitas pessoas ouviram. Ah, então não foi só Maria Madalena que foi lá e viu Jesus. Mais de 500 pessoas também o viram. Sim, você está muito sabido. Mais de 500 pessoas de uma só vez. Entendi. Jesus disse, antes de voltar ao céu, que ele voltaria para nos buscar. Buscar todos aqueles que acreditassem nele como seu Salvador, para ir morar com ele lá no céu. E você? Também acredita que Jesus veio ao mundo para morrer pelos seus pecados? Hoje você tem um lugar para Jesus no seu coração? Sabe, quando José e Maria foram para Belém, eles não encontraram lugar para Jesus. Mas hoje você pode arrumar esse lugar para Jesus no seu coração.
O que a gente precisa fazer? Primeiro, a gente precisa se arrepender dos nossos pecados, pedir perdão e crer que Jesus pode perdoar todos os nossos pecados, porque Ele morreu lá na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou. Se você realmente quer convidar Jesus para fazer parte da sua vida, faça essa oração comigo. Eu falo e você repete. Senhor Jesus, eu te agradeço porque o Senhor veio ao mundo para me salvar dos meus pecados. Eu acredito que o Senhor tem poder de perdoar todos os meus pecados. E eu acredito também que um dia o Senhor voltará para me buscar, para morar contigo lá no céu. Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. E peço que o Senhor perdoe cada um deles. E te convido para entrar no meu coração. E assim me ajude a viver uma vida que agrada a Deus. Eu quero ser um filho melhor e quero ser um amigo melhor. Muito obrigada pela lição que tivemos hoje. Com ela podemos aprender que o Senhor nos ama, que o Senhor é perfeito e que também é o Todo-Poderoso. Obrigada porque podemos aprender essas e muitas outras coisas na Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, crianças. A partir de agora, você pode ter certeza que quando acabar a sua vida aqui na Terra, você vai morar lá no céu, do lado de Deus, para todo sempre. Muito bom. A partir de agora, você precisa agora ouvir as nossas lições, estudar a Bíblia, para poder crescer a cada dia. E assim você vai aprender a ser uma pessoa melhor, saber como agradar a Deus. Agora que vocês entenderam toda a história de Jesus, eu posso passar para vocês o versículo de hoje. O versículo de hoje está lá em João 3,16. É um versículo muito conhecido e muito bonito. Vamos ler juntos? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito bem, Lucas. Lendo ficou fácil, agora tem que decorar. E mesmo assim engasguei um pouquinho, hein? Pois é, o versículo nos diz que Deus enviou o seu Filho unigênito, o seu Filho único. Só Jesus era o Filho de Deus. Enviou Jesus para vir ao mundo pelos nossos pecados, para que todo aquele que nele crê não pereça, quer dizer, não morra, mas tenha a vida eterna. Entendi. Com a sua lição ficou mais fácil de entender o versículo, tia. Uhum. Então, vamos ver se semana que vem tá todo mundo com ele guardadinho aqui, né? É, eu vou ler para decorar. Isso. Até a próxima lição, então. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau! Tchau!